A Akatsuki é uma organização que opera em duplas, e essa escolha de Kishimoto não foi à toa. Além de ser a estratégia usada para capturar as bestas de cauda, as duplas se tornaram uma ótima oportunidade para explorar a personalidade de cada membro da organização, como eles trabalham em equipe, como eles interagem com seu colega de equipe, etc. Nesse vídeo, então, a gente vai ranquear todas as duplas da Akatsuki, da mais fraca para a mais perigosa. E eu já aviso, tá? Não é só uma questão de somar o poder dos dois membros, a gente vai analisar como eles funcionam juntos, a sinergia, o trabalho em equipe e se um potencializa o outro ou se um atrapalha o outro em combate. Isso faz toda a diferença na hora de montar o nosso ranking, beleza? Então vamos lá, começando com Hidan e Kakuzu. Abrindo o ranking em quarto lugar, ué, mas já começa em quarto lugar? Sim, vocês já vão entender o porquê. Em quarto lugar temos a dupla dos Imortais. Dois caras extremamente difíceis de eliminar e que deu bastante trabalho para os nossos Jonin de Konoha, viu? Kakuzu é um shinobi absurdamente perigoso. Ele chegou a enfrentar o próprio Hashirama Senju em algum momento no passado. Embora não tenha vencido, enfrentar o primeiro Hokage e sair vivo já é um feito por si só, né? O seu arsenal é impressionante, tá? Ele tem acesso a 5 naturezas de chakra, todas roubadas dos corações de outros shinobis ao longo dos anos. Sua habilidade Gyeongu permite que ele arranque esses corações e os opere de forma independentemente fora do próprio corpo, cada um com sua natureza elementar. Além disso, ele pode endurecer a pele com jutsu de pele de diamante, e para matar o cara de vez você precisa destruir os 5 corações dele. Pois é, sim. O Hidan é outro nível de problema, o cara literalmente não morre, tá? Ele foi decapitado, mas continuou vivo, teve seus órgãos vitais perfurados por lâminas gigantes, mas continuou de pé. Sua imortalidade é quase absoluta, cara, e o ritual dele é um pesadelo para qualquer oponente que não tenha informações prévias sobre como ele funciona. Porque assim que ele conecta o vínculo de sangue com seu adversário, a situação vira completamente. E a cooperação entre os dois vilões é bem interessante também. Quando Azuma é derrotado, o Hidan basicamente conduz a luta sozinho do início ao fim, pedindo pro Kakuzu não interferir no seu ritual. O Kakuzu fica praticamente de espectador durante quase todo o confronto, só entrando no final para costurar a cabeça do Hidan de volta ao corpo depois que o Azuma decapitou ele. E isso é genuinamente uma boa sinergia, né? Se o Hidan perde partes do corpo, o Kakuzu pode reconectá-las com seu jutsu de costura. Além disso, o Kakuzu usa a imortalidade do Hidan de forma estratégica, colocando ele na linha de frente como isca. Enquanto o Hidan trocava golpes com o Kakashi e mantinha a atenção dele, um dos corações do Kakuzu flanqueava pela lateral e soltava um jutsu do estilo vento que devastou a floresta inteira, pegando o Kakashi na explosão junto. Claro, o Kakashi consegue sair ileso dessa, mas a tática em si é bem executada. Usar a imortalidade do parceiro como escudo humano para atacar o oponente por um ângulo que ele não consegue cobrir é extremamente inteligente e cruel, cara. É exatamente o tipo de coisa que torna essa dupla tão perigosa. Bom, e se eles são tão perigosos assim, por que ficaram em último nessa lista? Bem, individualmente falando, os dois são os membros mais fracos da Akatsuki, quando comparado ao restante da organização. O ritual do Hidan é devastador sim, mas só quando o oponente não entende como ele funciona. Uma vez que você decifra a mecânica, um Jonin experiente consegue facilmente neutralizar ele. O Shikamaru fez isso sendo apenas um Chunin. O Kakuzu tem um kit de técnicas interessantes, mas perdeu pro Naruto usando 3 clones das sombras como distração e um Rasen Shuriken. E em praticamente todas as outras grandes lutas do Naruto, ele usa vários clones simultaneamente para atacar o inimigo, e com Kakuzu ele precisou só de 3. No universo de Naruto, Kakuzu e Hidan são definitivamente uma dupla que ninguém quer cruzar pela frente, mas dentro da própria Akatsuki, o resto da organização está em outro patamar com certeza. Em terceiro lugar, nós temos Deidara e Sazori. O Deidara é um dos membros mais subestimados da Akatsuki quando o assunto é poder bruto, tá? Com os explosivos C1, o nível mais básico do seu arsenal, ele conseguiu virar a Ilha da Tartaruga de cabeça para baixo. Estamos falando de um animal colossal que era literalmente uma ilha em movimento, tá? E isso com as criações mais fracas que ele tinha à disposição. Já o Dragão C2 é outro patamar completamente diferente, tá? Ele voa, cospe bombas de impacto devastador e é um pesadelo para qualquer oponente que precise lidar com ataques aéreos. Se você parar para comparar o tamanho do dragão com as explosões que ele gera, a escala é absurda, cara. Na primeira vez em que o Deidara invoca o C2, ele e o Tobi estão parados do lado da criatura e parecem insignificantes perto dela. Agora, olha para as explosões que esse dragão produz, cara. A criatura já é enorme, cara, e as bombas fazem ela parecer pequena em comparação às explosões. E olha que esse não é nem o jutsu mais poderoso do Deidara, tá? Ele ainda tem o C3, uma bomba nuclear em forma de argila. O cara precisou usar praticamente toda a areia do deserto como escudo para evitar que a Vila da Areia fosse completamente devastada por essa explosão. Depois vem a C4 Kurara, um dos jutsus mais perturbadores de todo o universo de Naruto. As nano-explosões são inaladas pelo oponente e detonam por dentro, transformando o alvo em pó. Não tem cura nem recuperação.
operação, tá? O Sasuke só sobreviveu porque o Sharingan permitiu que ele visualizasse o chakra das partículas vindo em sua direção. Sem isso seria impossível, cara. Os órgãos internos são extremamente difíceis de proteger. E o C4 funciona na mesma lógica, cara. Uma vez dentro, não há defesa possível. Você já era. E como carta final, o Deidara ainda tem um C0, um jutsu de uso único, mas com uma explosão devastadora. Como assim, uso único? Ele basicamente se explode. Come toda aquela argila lá pelo peito e... O arsenal do Deidara é simplesmente um dos mais versáteis e assustadores de toda a Akatsuki. Então sim, individualmente o Deidara é uma força absurda. O problema dessa dupla está na falta de trabalho em equipe. O Deidara e o Sasori têm uma divergência filosófica clássica. Para o Deidara, a arte é um instante da explosão, a beleza efêmera de um momento que some em seguida. Já para o Sasori, a arte é eternidade. É por isso que ele constrói marionetes que duram para sempre. Bem curiosa e divertida essa dinâmica entre eles. O problema é que essa diferença de visão reflete na forma como eles operam em campo. Basicamente, eles agem cada um por si. Na invasão à Vila da Areia, eles derrubam os guardas juntos, mas na hora de enfrentar o Gaara, o Deidara vai sozinho. As outras duplas da Akatsuki costumam enfrentar juntos os Jinchurikis. Quando eles saem da vila com o Gaara e o Kankuro vai atrás deles, o Sasori fica pra trás e resolve aquilo sozinho. O que nem precisou de muito esforço, né, já que o Sasori humilha o Kankuro completamente, né, a luta nem aparece no mangá. Quando o time Kakashi chega no esconderijo deles, a decisão é de separar de novo. O Deidara voa com o cadáver do Gaara para atrair o Naruto e o Sasori fica para trás enfrentando a vovó Chiyori e a Sakura, onde acaba morrendo no final da luta. Se eles tivessem ficado juntos, a história seria completamente diferente, tá? Juntos, eles provavelmente teriam vencido. É uma dupla com um poder enorme, mas que praticamente nunca se é vista usando esse poder de forma conjunta. Esse que é o problema deles. Por isso eles ficam em terceiro lugar nessa lista. Mas agora chega na parte do vídeo em que eu vou trazer duas menções honrosas aqui. Lembrando que a primeira menção honrosa está acima das outras duplas nesse ranking e a segunda menção honrosa está acima da primeira menção honrosa, ok? Então vamos lá. Primeira menção honrosa, Deidara e Tobi. O Deidara sozinho, como a gente já falou, é absurdamente poderoso, certo? O Obito com o Kamui é igualmente quebrado. A intangibilidade dele é a combinação perfeita para o estilo do Deidara. Ele pode interferir no oponente em combate direto, enquanto o Deidara detona tudo ao redor, e a onda de choque simplesmente passa por ele sem causar dano. É a mesma lógica que o Kakuzu usava com o Hidan como isca, mas em um nível muito superior, porque quando o Kakuzu soltou a rajada de vento, ele mesmo foi atingido e teve que interromper o ataque. O Obito jamais teria esse problema. E fora isso, o Kamui de sucção dele é outro pesadelo, cara. Qualquer um que ele tocar pode ser sugado para outra dimensão do Kamui, a menos que seja rápido o suficiente para escapar, como o Minato era. Então, por que essa dupla está em quarto lugar dessa lista? Simplesmente porque o parceiro do Deidara ali não é o Obito, é o Tobi. What? Mas eles não são as mesmas pessoas? Na verdade, o Tobi é uma persona do Obito, uma máscara. O Obito precisava manter esse disfarce de membro desajeitado e inofensivo da organização sem chamar a atenção para o seu poder real. Se ele começasse a demonstrar o nível de força que realmente tinha, os outros membros da Akatsuki perceberiam que tinha algo errado. E como Pain sendo o líder oficial da organização, qualquer sinal de poder excessivo do Tobi poderia comprometer o plano inteiro. Então ele segurava a mão, lutava bem abaixo do seu potencial real enquanto esteve ao lado do Deidara. Uma dupla que no papel seria imbatível, mas que na prática nunca chegou nem perto disso por conta desse disfarce do Obito. Já a segunda menção honrosa, mais forte do que essa, seguindo a nossa ordem de poder, seria a de Obito e Zetsu. Sim, Obito e Zetsu tecnicamente não é uma dupla oficial da Akatsuki, mas os dois estão tão entrelaçados nos bastidores da organização que seria impossível não incluí-los nessa. Enquanto Tobi fingia ser um membro irrelevante ao lado do Deidara, o Obito agindo como ele mesmo é uma história completamente diferente. Aqui ele não segura a mão, meu amigo. Usa o Kamui no limite, elimina quem precisa ser eliminado e opera como uma ameaça real que ele é. O Zetsu individualmente não é um combatente de destaque, né? Mas subestimá-lo é um grande erro, tá? Fora o combate, ele é provavelmente o melhor ativo de espionagem e coleta de informações de toda a Akatsuki. E para uma operação que dependia de manipulação e segredo como a do Obito, isso vale ouro, tá? A divisão de funções aqui é clara e eficiente. O Zetsu cuida da inteligência, da infiltração e da manipulação nos bastidores, enquanto o Obito resolve qualquer situação que exija força bruta. É uma dupla que funciona menos como dois combatentes e mais como uma operação completa. E é exatamente isso que a coloca em terceiro lugar nessa lista. Mas voltando aqui para as duplas convencionais da Akatsuki, em segundo lugar nós temos Pain e Konan, ou Nagato e Konan, né, para ser mais específico. Pain não é uma pessoa, são 6 corpos diferentes operando simultaneamente. Então, tecnicamente estamos
estamos falando de uma equipe de 7, não uma dupla, né? Mas considerando que o Nagato é o cérebro controlando tudo, dá pra tratar como o Sasori controlando as suas marionetes, por exemplo. Só que no lugar de marionetes de madeira, são cadáveres reais com habilidades distintas. E o resultado dessa combinação é simplesmente devastador, cara. A prova mais clara disso é quando eles invadem a Vila da Folha sozinhos. Não foi uma infiltração secreta, foi um ataque massivo contra a aldeia mais poderosa da obra. Durante a invasão, a Konan ficou principalmente nos bastidores, interrogando e neutralizando os shinobis com seus papéis, até que o clã Burama intervém. Com certeza não é o papel mais glorioso e o show principal fica pro Nagato, né? E que show, meus amigos. O arsenal do Rinnegan nas mãos do Nagato é simplesmente absurdo, cara. As invocações do caminho animal, as armas do caminho Azura, o caminho humano sugando almas dos shinobis e os civis em Konoha era muito louco, mano. E principalmente, né, o Shinran Tensei, o Shinbaku Tensei, que devastaram a vila por completo. Cada corpo era uma ferramenta diferente e o Nagato operava todos simultaneamente com o campo de visão compartilhado do Rinnegan. E a reserva de chakra dele é outro absurdo, cara. Ele sustentou uma batalha contra a Vila da Folha inteira por um longo período de tempo. Depois enfrentou o Naruto no modo sábio, depois o Naruto de 6, 7 e 8 caudas e ainda tinha chakra sobrando para lutar contra o modo sábio de novo, depois que o Naruto foi restaurado pelo Minato. E a Konan por si só merece muito mais reconhecimento do que costuma receber. Ela transforma o próprio corpo em papel para neutralizar ataques físicos, mas ela também é capaz de criar um oceano de 600 bilhões de papéis explosivos detonando por 10 minutos consecutivos, cara. Isso é loucura, mano. Ela é uma das únicas pessoas que conseguiu atingir o Obito depois que ele dominou a intangibilidade do Kamui, cara. Mas a contribuição mais importante da Konan para essa dupla não está nas táticas de combate, está na proteção. O corpo real do Nagato é a sua maior vulnerabilidade. Ele fica imóvel naquela plataforma repleta de receptores que permitem enviar chakra e controlar os 6 caminhos à distância. Sem poder se mover sozinho, ele depende completamente da Konan para garantir que ninguém chegue até ele. Durante a invasão de Konoha, ela tá lá coletando informações e tentando localizar o Naruto também. Mas assim que a situação foi se resolvendo, quando o Naruto apareceu, ela voltou direto para o lado do Nagato e ficou ali do lado dele até o fim. Então sim, eles são uma dupla extremamente poderosa com certeza, mas a imobilidade do Nagato cria uma dependência que limita o potencial deles em campo. E essa é justamente a limitação que os impede de chegar em primeiro lugar nessa lista. Já em primeiro lugar, nós temos a primeira dupla que nos é apresentada na série, Itachi e Kizami. Eles são a única combinação de 2 membros genuinamente de elite, operando juntos no limite do seu potencial real. O Itachi individualmente já é uma anomalia. Mesmo com um Sharingan base, ele já é um pesadelo, cara. Genjutsu extremamente poderosos, velocidade fora do comum e uma inteligência que poucos personagens da obra conseguem igualar. Quando ativa o Mangekyo, então, meu amigo, o nível sobe ainda mais. O Tsukiyomi é um dos genjutsus mais devastadores já mostrados na série. O Amaterasu é praticamente inextingível. E com a lâmina de Totsuka e o espelho de Yata, o próprio Zetsu afirmou que o Itachi se torna invencível. Difícil de argumentar contra isso, né? E o Kizami é o complemento perfeito, cara. Maior reserva de chakra de toda a Akatsuki e disparado o usuário do estilo água mais poderoso da obra, mano. Nenhum outro personagem não chega nem perto. Com a Samerrada, ele já é absurdo, mas fundido com ela, mano, ele atinge outro patamar completamente diferente. Ele tava literalmente brincando com o Killer Bee, cara. O Jinchuriki perfeito das 8 caudas. E o trabalho em equipe entre os dois é o que realmente sela o primeiro lugar. O Kizami respeita o Itachi e segue sua liderança sem questionar nada, cara. A sinergia entre os jutsus deles também funcionam muito bem. O Kizami pode compensar a estamina mais limitada do Itachi com uma reserva massiva de chakra, usando jutsus de grande escala para proteção e clones de água para criar distração enquanto o Itachi trabalha. Eles também invadiram a Vila da Folha, assim como o Ben e Conan, mas sem causar destruição em massa. A questão é que, se tivessem partido para um ataque real, seria um problema bem difícil de resolver. O Kizami também tem capacidade de jutsus em grandes escalas, assim como o Pen, e combinado com a inteligência do Itachi coordenando cada movimento, a Vila da Folha teria tido muito mais dificuldade do que aparenta, tá? Claro que o Pen tem vantagem dos 6 corpos simultâneos para atacar um alvo de grande área, né, como a Vila da Folha inteira, mas em combates contra um grupo menor de oponentes, o que é o cenário mais comum no universo de Naruto, o Itachi e o Kizami são bem superiores, tá? Mais fortes individualmente, mais inteligentes coletivamente e uma sinergia que nenhuma outra dupla da Akatsuki consegue replicar. Esses são meus manos, Itachi e Kizami, respeita. Ah, que vergonha. Ser derrotado por 2 vagabundos como aqueles.
Back it.